Senador, o senhor já veio na autorização, veio várias vezes, acompanhou desde o início esse procedimento que estava parado lá no Ministério da Ciência e agora a coisa está andando com algo novo. O que o senhor, como senador eleito agora, ex-ministro, tem a dizer sobre esse momento que vive, esse passo da ciência e cultura? É muito bom você ver um projeto, né, que a gente trabalhou tanto ali no Ministério da Ciência e Tecnologia, dar continuidade agora, esse trabalho que eu procurei ressaltar aqui em cooperação, você vê a FAPESP junto do Governo do Estado de São Paulo, o fato de você ter empresas também que podem e virão aqui para a região, isso significa empregos para as pessoas aqui da região, isso significa para a cidade também, maior quantidade de impostos com produtos aqui. Ou seja, isso é como eu vejo o desenvolvimento do país. Aqui a gente tem um exemplo da minha visão para o desenvolvimento do país. Você incentivar a ciência através da ciência, você incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços que além de fazerem bem para a população como um remédio, por exemplo, mas também melhora a arrecadação, melhora toda a parte econômica do município, no caso aqui, mas para o país como um todo. Então o que eu falava no Ministério, né? Olha, vamos investir em ciência e essa translação da ciência, né, para produtos, que isso rende nota fiscal e emprego, você está vendo a aplicação prática aqui. E aliás, o senhor havia dito isso também na seguinte situação, muitas vezes os papers ficavam arquivados e não ia para a área de produção, e aqui parece que esse caminho está sendo traçado. Uma das dificuldades que a gente sempre teve no Brasil, nós somos muito bons em desenvolvimento de conhecimento, mas a cada 5 papers desenvolvidos, escritos no Brasil, 4 são utilizados no exterior, 1 aqui. Ou seja, tem que mudar isso, a gente precisa utilizar esse conhecimento desenvolvido aqui, às custas, obviamente, do recurso público, e utilizar para trazer retorno para a sociedade através desses desenvolvimentos. E esse gap entre o conhecimento e o produto é o que a gente precisa trabalhar muito aqui no país. No Ministério, a gente fez isso através lá do Centro de Vacinas, aqui em promover o Centro de Medicamentos, lá em Campina Grande, na Paraíba, Centro para Energias Renováveis, na Bahia, o desenvolvimento lá do Centro de Economia Circular, e assim vai, ou seja, esses diversos centros que transformam conhecimento em produto. O ideal é que tenha esse contato direto com o setor privado, com empresas, indústrias, o que for, né? E que tenha também o regulatório junto. Então, nesse caso, a Anvisa trabalhando junto e assim por diante. Ou no caso da energia, a ANEEL e assim vai. Ou seja, esse trabalho precisa ser feito no Brasil. Eu deixei esse legado dentro do Ministério, tenho certeza que eles vão dar continuidade e no que eu puder fazer pelo lado do Legislativo, vou continuar a apoiar. É justamente nesse sentido, senador, que vem a minha questão. O senhor, enquanto ministro, apoiou, inclusive, com financiamento, as ações aqui do CEVAP. E agora, como legislador, atuando no Legislativo, de que maneira que o senhor pode colaborar? Uma delas é trabalhando junto com o próprio Ministério, ou os ministérios, né, Ministério da Saúde também e outros, para que os programas deem continuidade. Às vezes precisa de uma pessoa para advogar, vamos dizer assim, né, sobre a importância dos projetos. Isso é uma coisa que eu tenho feito a minha vida inteira, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em falar da importância, não só montar os projetos e executar esses projetos, mas falar da importância deles. Então a gente tem que convencer o pessoal do Executivo a continuar a trabalhar com isso. Segundo, muita coisa como foi falado aqui no final, por causa de regulatório, por causa de legislação. Então você precisa trabalhar com a legislação para permitir que tudo isso aconteça de forma mais rápida, acelerada e eficiente no país. Inclusive a participação do setor privado junto de uns projetos, né, desenvolvidos no setor público, que o Brasil ainda tem certas dificuldades em relação a isso. É uma coisa que a gente tem feito lá no Senado. Eu faço parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, faço parte da Comissão de Educação, ou seja, estou exatamente dentro, e faço parte da Comissão de Relações Exteriores também. Ou seja, eu me encaixei ali numa posição que eu consigo ajudar com vários braços diferentes. E nós precisamos, né, aí vem um ponto importante a se pensar aqui, esse trabalho de cooperação entre os diversos atores, vamos dizer, a nível federal, estadual, municipal, setor privado, terceiro setor. Então, essa articulação toda precisa de alguém que possa trazer, que tenha tido experiência, né, no setor, tem experiência internacional, na ONU, tem experiência internacional, 20 anos na NASA, tem experiência aqui nos Ministérios de Ciência, Tecnologia e de Comunicações também. Então, tudo isso faz com que eu seja esse elemento aí bastante importante para juntar. Inclusive agora, né, eu não falei ali, mas eu estou lançando, já protocolei
um projeto de lei, né, para quê? Esse projeto de lei ele permite que estudantes de pós-graduação, na verdade é de pós-doutorado, né? Vamos começar lá de cima, de pós-doutorado, eles possam contar o tempo de pós-doutorado na sua previdência, vamos dizer assim. O que é uma coisa interessante, mas não para por aí. Também a contribuição é menor para eles, então, como eles são essa categoria especial, vamos chamar assim, a contribuição para eles passa a ser 5% em vez do normal, que chega a quase 20%. Então, eles contribuem com menos, já começa a contar o tempo. Esse é um primeiro passo, depois a gente pretende ampliar isso aí para o restante da pós-graduação e ampliar também, aí tem que conversar bastante com o Ministério da Fazenda, né, que está com uma tendência grande de aumentar impostos. Na verdade, a gente quer reduzir os impostos para essas pessoas, para que eles possam desenvolver seus projetos, trabalhar, receber bolsas e não ter que pagar um valor inteiro, vamos dizer assim, de imposto, que eles tenham reconhecido a sua importância para o desenvolvimento do país. Então essa é a nossa luta ali, para melhorar as condições também para os nossos estudantes de pós-graduação, no geral, né, e que eles possam trabalhar no Brasil e atraírem. A gente tem que ter mais pesquisadores trabalhando no Brasil, não só na parte acadêmica, mas também na parte das empresas. Então tem projetos vindo por aí também para permitir aí o trabalho desses nossos pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos, etc., mestres, doutores e pós-doc nas empresas no Brasil. O senhor falou de empresas e indústrias. Há um mês atrás a Fiesp fez uma reunião para discutir exatamente com o governador Tarcísio, um encontro, acho que o senhor deve ter participado, para discutir inovação, tecnologia, por conta da nossa quase que decadência ou paralisação nesse setor. Alguma proposta do senador nesse campo? Nós temos várias propostas que a gente tem estudado para melhorar a inovação no país. E algumas delas foram gestadas, vamos dizer assim, dentro da nossa equipe aqui, muitas delas junto com os setores correspondentes na parte de energia, por exemplo, energias renováveis. Eu faço parte da Comissão de Hidrogênio Verde do Senado, também outra parte importante. Na parte de descarbonização também, a utilização disso para promoção de novas empresas e startups e investimentos no Brasil. Mas, além disso, muitas das coisas a gente tem puxado de um contrato que eu fiz lá atrás, um acordo com a Coreia do Sul, né? E aí eles tinham consultores deles trabalhando com o Ministério e eu puxei dali muitas ideias que agora eu coloco em prática também lá no Senado. Obrigado, senador. Obrigado a vocês. Professor Rui, o que é um centro translacional? Outro dia a gente veio aqui para inaugurar o Centro de Venenos, agora vocês inventaram centro translacional. Traduz para a gente o que significa isso. Bom, a gente sempre está inovando. Bom dia a vocês. O Centro de Ciência Translacional é justamente aquele que tenta buscar na bancada dos laboratórios, né, todas aquelas descobertas que a gente vê que muitas vezes não vão para frente. A gente ouve falar de moléculas contra o câncer, contra tumores, contra doenças infecciosas. E por que isso não chega na farmácia, vamos dizer assim? Justamente porque falta esse miolo, né? Como é que a gente integra os cientistas com as indústrias farmacêuticas? Então esse centro vem para fazer a fase final do acabamento do desenvolvimento de um novo medicamento, né? Vão polir e entregar para a indústria farmacêutica. Isso é mais ou menos o que o senador Marcos Pontes, quando era ministro, disse que vinha. Eles identificaram no Ministério uma falta de transformar isso para o mercado, para a sociedade, seja na produção, seja no benefício. Exatamente, e ele encontrou, né, teve uma grata surpresa na sua primeira visita aqui de encontrar isso aqui, ainda em forma de projeto inicialmente, né, estava no alicerce, como ele bem lembrou, mas aí agora a gente já vê esse prédio lindo aí sendo finalizado esse ano ainda e acredito que em 2025 ele esteja operacional. E nesse centro translacional, o que vai ter lá dentro? Os alunos, os pesquisadores de graduação, pós-graduação, eles poderão ser uma espécie de uma incubadora? A gente vai ter espaço para incubar startups também, espaço para os alunos de pós-graduação e espaço para prestar serviços para as grandes empresas farmacêuticas. A gente vê muito dinheiro do Ministério vindo ou do governo do Estado e o fomento nem sempre acompanha o mesmo ritmo. O novo governo vem dando sinalização de que vai manter e não vai deixar faltar recursos? Olha, quando você tem projetos de Estado, ou seja, projetos de médio e longo prazo que ficam para a população, independente do governo que está,
né, independente da ideologia governamental que está no poder atualmente, sempre esses projetos serão apoiados, porque normalmente são pessoas competentes que estão à frente das decisões, né, então eles entendem e compreendem que esses projetos são necessários para a população. Obrigado, professor. Eu que agradeço.